Fala galera, Pimenta se apresenta e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo. Os filmes dos X-Men produzidos pela Fox, em geral, são muito bons. Porém, se você é um fã da franquia que nem eu, você já deve ter notado que a cronologia não tem muito sentido. E hoje, neste vídeo, eu estarei falando dos 8 maiores erros cometidos pela Fox na sequência de filmes dos X-Men. 8. Alex Summers, conhecido como Destrutor. Alex é um dos jovens mutantes recrutados em X-Men Primeira Classe pelos jovens Charles Xavier e Eric Lancha. Entendeu? Não. Alex também teve participação em X-Men Apocalipse, como irmão mais velho de Ciclope. O problema é que ele tem idade para ser o próprio pai de Scott, tendo em vista que ele é 20 anos mais velho. Ou seja, no filme ele já tem lá os seus 40, quase 50 anos. 7. Emma Frost. Em X-Men Origins Wolverine, que se passa na década de 80, Emma é uma moça que se transforma em diamante. E até aí, tudo bem. O problema é que a mesma personagem, com o mesmo nome e os mesmos poderes, aparece em X-Men Primeira Classe, que se passa na década de 60, ou seja, cerca de 20 anos antes. E para piorar, é mencionado que ela havia sido morta na década de 70 pelo Trask. 6. Há 3 versões de William Stryker nos cinemas. Ele, pra quem não sabe, foi quem colocou o Adamantium em Wolverine. On the other hand, nature. Don't you remember? Colonel Stryker! 5. Mística. Uma coisa que eu não sei vocês, mas que me incomodou bastante, foi que na trilogia original dos X-Men, parece que o professor e a Mística nem se conhecem, sendo que em X-Men Primeira Classe, vemos que a Mística era praticamente uma irmã para o Charles Xavier. Faria mais sentido se ela apenas ficasse do lado do Magneto, mas tentar matar o professor igual aconteceu no primeiro X-Men, eu não caí nessa. You're not scared of me? I always believed I couldn't be the only one in the world. The only person who was different. And here you are. Charles Xavier. Raven. 4. As garras de Wolverine. Se você já assistiu Wolverine Imortal, deve se lembrar que o Samurai de Prata cortou as garras de Adamantium de Logan, que foram depois substituídas pelas Jaws. Porém, no futuro sombrio de X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que acontece depois de Wolverine Imortal, as garras simplesmente voltam a Adamantium. A Jean Grey de 1983 tem 17 anos e a Jean Grey de 1986 é uma criança. 2. Caso você não se lembre, o Professor Xavier virou 1 milhão de pedacinhos pela Fênix em X-Men 3, o confronto final. Porém, no X-Men Dias de um Futuro Esquecido, ele retorna e aparece lá, Vivinho da Silva. Pimenta, você não sabe de nada. Na cena pós-crédito de X-Men 3, a gente viu que o professor transferiu sua consciência para o seu irmão gêmeo idêntico. E por isso que ele voltou para X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Tem gente que fala que o professor transferiu sua consciência para seu irmão gêmeo idêntico, que é careca e também paraplégico. Mas para mim, isso não passa de uma desculpa para esconder a burrada que aconteceu em X-Men 3. 1. No final de X-Men Origins e o início de X-Men 3, podemos ver que o professor está andando e usando seus poderes. O problema é, como que ele está andando na década de 80, sendo que em 1962 que ele ficou paraplégico? Poderia ter sido o soro que o Fera fez pra ele que tira os poderes, mas resolve o problema na espinha? Poderia, mas como que ele estaria usando seus poderes no final de X-Men Origins?
Outro erro básico é por que o Professor Xavier e o Magneto estão tão novos em 1983, que aconteceu o X-Men Apocalipse, e tão diferentes nas versões de 86. É o que eles dizem. Se você quiser bugar o seu cérebro, é só tentar entender a cronologia dos X-Men. Galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like maroto aqui embaixo, porque me incentiva a postar mais vídeos. Se inscreva aqui no canal. E pessoal, dando um aviso bem rápido, eu não estou criticando e dizendo que os filmes dos X-Men são ruins. Pelo contrário, eu sou muito fã. Mas sempre há erros que me perturbam, e provavelmente também perturbam vocês. Fala galera, Pimenta se apresenta e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo. Os filmes dos X-Men produzidos pela Fox, em geral, são muito bons. Porém, se você é um fã da franquia que nem eu, você já deve ter notado que a cronologia não tem muito sentido. E hoje, neste vídeo, eu estarei falando dos 8 maiores erros cometidos pela Fox na sequência de filmes dos X-Men. 8. Alex Summers, conhecido como Destrutor. Alex é um dos jovens mutantes recrutados em X-Men Primeira Classe pelos jovens Charles Xavier e Eric Lancha. Entendeu? Não. Alex também teve participação em X-Men Apocalipse, como o irmão mais velho de Ciclope. O problema... Don't you remember? Colonel Stryker! 5. Mística. Uma coisa que eu não sei vocês, mas que me incomodou bastante, foi que na trilogia original dos X-Men, parece que o Professor e a Mística nem se conhecem, sendo que em X-Men Primeira Classe, vemos que a Mística era praticamente uma irmã para o Charles Xavier. Faria mais sentido se ela apenas ficasse do lado do Magneto, mas tentar matar o Professor igual aconteceu no primeiro X-Men, eu não caí nessa. You're not scared of me? I always believed I couldn't be the only one in the world. The only person who was different. And here you are. Charles Xavier. O Futuro Esquecido, ele retorna e aparece lá, Vivinho da Silva. Pimenta, você não sabe de nada. Na cena pós-crédito de X-Men 3, a gente viu que o professor transferiu sua consciência para o seu irmão gêmeo idêntico. E por isso que ele voltou para X-Men de Futuro Esquecido. Tem gente que fala que o professor transferiu sua consciência para seu irmão gêmeo idêntico, que é careca e também paraplégico. Mas para mim, isso não passa de uma desculpa para esconder a burrada que aconteceu em X-Men 3. 1. No final de X-Men Origins e o início de X-Men 3, podemos ver que o professor está andando e usando seus poderes. O problema é, como que eles estavam andando na década de 80, sendo que em 1962 que ele ficou paraplégico? Poderia ter sido o soro que o Fera fez pra ele que tira os poderes, mas resolve o problema na espinha? Poderia, mas como que ele estaria usando seus poderes? É que ele tem idade para ser o próprio pai de Scott, tendo em vista que ele é 20 anos mais velho. Ou seja, no filme ele já tem lá os seus 40, quase 50 anos. 7. Emma Frost. Em X-Men Origins Wolverine, que se passa na década de 80, Emma é uma moça que se transforma em diamante. E até aí, tudo bem. O problema é que a mesma personagem, com o mesmo nome e os mesmos poderes, aparece em X-Men Primeira Classe, que se passa na década de 60, ou seja, cerca de 20 anos antes. E para piorar, é mencionado que ela havia sido morta na década de 70 pelo Trask. 6. Há 3 versões de William Stryker nos cinemas. Ele, para quem não sabe, foi quem colocou o Adamantium em Wolverine. On the other hand, nature
4. As garras de Wolverine. Se você já assistiu Wolverine Imortal, deve se lembrar que o Samurai de Prata cortou as garras de adamantio de Logan, que foram depois substituídas pelas de osso. Porém, no futuro sombrio de X-Men Dias de um Futuro Esquecido, que acontece depois de Wolverine Imortal, as garras simplesmente voltam a adamantio. A Jean Grey de 1983 tem 17 anos e a Jean Grey de 1986 é uma criança. 2. Caso você não se lembre, o Professor Xavier virou 1 milhão de pedacinhos pela Fênix em X-Men 3, o confronto final. Porém, no X-Men Dias